Deus abençoe. Gente, abram a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva, tá? Aqui está falando que Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos, incluindo em respeito a Josafá, né? A gente tem mais para trás um pouco, no capítulo 2, Elias indo embora, Eliseu fica, né? E lembre-se, a gente está aguardando, né? 3 ordens que Deus deu para Elias. Vocês lembram dessas ordens? São 3. São 3 ordens. Deus mandou Elias ungir Eliseu, profeta em seu lugar, depois ungir, acho que é Jeú, né, o nome dele, mandou ungir um rei da Síria e outro rei para Israel. Só que ele ordenou só Eliseu e foi embora. Então, só recapitulando para a gente guardar essas informações, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 4, deixa eu soltar o áudio aqui. Capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça!
Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sob cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos seus moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ele albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal-Selisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Começando aqui do fundo, eu não sei se vocês perceberam, mas essa aqui é a primeira multiplicação que aparece na Bíblia. Vocês prestaram atenção nisso? Às vezes a gente esquece, eu vejo gente dizendo que a multiplicação que Jesus fez foi a primeira, né? Mas não. Aqui foi multiplicado as espigas, né? E no começo eles ficaram em dúvida, ele falou: não, pode
pode fazer isso que vai sobejar. E sobejou, tá? Outra coisa, até aqui eu contei 8 maravilhas que ele fez. Tá? São 8 maravilhas desde ali do começo. Esta passagem de 2 Reis 4, a gente observa que está relatando as maravilhas que Eliseu faz. Isso não quer dizer que está exatamente ali, próximo uma da outra, tá? Ali alguém está escrevendo e dizendo aquilo que viu. Né? Pode ser que um passou 1 ano depois da outra, a outra passou 3 anos, entendeu? Não é um negocinho bem assim, passadinho, pertinho uma da outra, né? Vamos ver aqui agora, vamos pegar algumas coisas aqui de observação. Aqui no versículo 2, tem uma coisa que a gente já chegou a comentar. E eu vou comentar com vocês de novo, tá? Eu quero que vocês prestem atenção aqui. No versículo 2, Eliseu, ele fala assim: e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? E ele põe um ponto de interrogação. Observa que ele ouviu a queixa da mulher e a resposta imediata dele, o que é? O que ele quer dizer com essa pergunta? Eu não posso fazer nada. Né? Ou seja, o que hei eu de te fazer? Mas, quando ele termina de falar, é que a gente percebe que o Espírito Santo toma ele. Ou seja, ele faz uma pergunta e o próprio Espírito toma ele e fala, ou seja, responde a própria pergunta dele como dando ordem do que a mulher deveria fazer. Vocês prestaram atenção nisso, gente? Tá? Se você arranca essa pergunta dele, se você tira daqui, né? Ou seja, você vai ver a mulher fazendo pergunta e ele já está dizendo o que ela tem que fazer. Mas não foi bem assim. Isso que a gente percebe, o Espírito Santo atuava nesses homens, não é do jeito que atua em nós hoje, gente. Hoje, né, ele te traz uma lembrança de uma coisa, né, ele manifesta amor em nós, e ele está sob o seu controle. Naquela época, você vê que o homem é tomado pelo Espírito. Assim como Davi foi tomado pelo Espírito para poder derrubar um gigante, assim como como é que fala? Sansão perdia o medo e criava uma força enorme. Ou seja, o modo com que o Espírito de Deus agia naquela época é completamente diferente de hoje. Tá? Você vê que o camarada ele tá até disperso. Chega alguém lá, aconteceu isso. O que eu posso fazer? Assim, o que você está perguntando? E o que é interessante, ele mal acaba de falar e ele mesmo fala, olha só. Que te hei de te fazer? Aí ele fala, dize-me, o que é que tens em casa? Olha como muda a postura dele. Dize-me, o que é que tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Olha, ele já sabia o que ia acontecer. Olha só para você ver como ele não sabia nem o que fazer. De repente o Espírito Santo toma ele e na cabeça dele ele já sabe o que vai acontecer. Por isso que ele fala, traz bastante vasilha, porque ele sabia que a ordem que ele estava dando era para multiplicar, né? E ele traz. E outra coisa que é bastante interessante é que quando eles terminam de colher tudo, o que ela faz? Ela não faz nada. Ela vai perguntar para ele, e agora o que é que eu faço? Olha que interessante, né, gente? Pelo menos ela falou, tá, eu tô com bastante azeite, mas eu sei que isso vale dinheiro muito, mas o que será que o homem de Deus vai me falar para fazer agora? Né? Aí aqui no versículo 7, ó. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, né? Então, a gente vê ali que é bem interessante isso, né? E se a gente não lê com bastante cuidado, vocês estão vendo, gente? Com cuidado, a gente pega alguns detalhes, a gente acaba, e esses detalhes, gente, ajudam nós a ter uma compreensão melhor do que estava acontecendo ali, de como as coisas aconteciam. Outra coisa que eu separei, bom, os milagres, né, que eu estou aqui separando,
o filho da sunamita, né? Que inclusive ela diz: ô Senhor meu, não mintas a tua serva, ou seja, Senhor, não me faz uma promessa dessa, né? Que vai que isso não cumpre, né? Ele falou: não, fique em paz, você vai ter um filho. Né? Se a gente pudesse levantar num determinado culto, falar: não mintas para mim essa profetada, que a porta vai abrir, eu tô acreditando nisso, hein? Fique em paz, pode ir que vai abrir mesmo, né? Mas como é genérico assim, tem alguém aí que entrou, é genérico. Aqui não, aqui você vê que ele fala com ela: ó, é com você, vai acontecer. Ai, não mintas, ou seja, não me encha de esperança. Gente, a mulher na lei que não tinha filho era praticamente uma mulher inválida. Tipo assim, não valia nada. O mínimo que ela tinha que fazer, o que era? Deixar uma descendência pro nome do seu esposo, né? Era o nome. E aquilo foi um fio de esperança. Meu Deus. Então, quando ela recebe a promessa de um filho, entenda, a gente entendendo o valor que tem um filho, quando ele fala que ela vai ter um filho, significa que Deus estava dizendo isso aqui, ó: eu vou dar descendência para você. A alegria da mulher não era só ter filho. Eu tenho um filho. Tá, pronto. Ele morreu com 13 anos, mas pelo menos eu tive um filho. Não. A alegria dela é: bom, o meu filho vai crescer, vai casar também e vai ter continuidade o nosso nome. Então, quando o garoto morre ainda garoto, é como se a profecia tivesse sido falsa. Entendeu? Me deu alegria de que eu teria linhagem, mas o garoto morreu antes de ter filho, antes de casar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não bastava ter o filho tinha que vingar, crescer, para realmente dizer: Deus lembrou do meu nome, Deus lembrou da minha família, entendeu? Por isso que, quando ela vai nele reclamar, o que ela fala? O que ela fala? Eu não disse a tu, né? Como é que chegou Eliseu àquela casa? Deixa eu ver aqui. Ela fala: Senhor, eu não falei ao Senhor, né? Não mintas a tua serva, quando ela foi cobrar ele, ó. Pera aí, gente. O Senhor encobriu, aqui acho que é o versículo 28. Aqui, ó. Olha só o que ela diz ao profeta quando ela encontra ele, ó. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Nossa, ela deu um checkmate nele, né? Ela deu um checkmate. Falei: ó, Senhor, eu falei para você. É como se ela estivesse dizendo assim, ó: eu falei para você, não me enchas de esperança se você não vai me dar a sucessão de filho. E isso foi justo. O profeta falou: não, isso aí é justo mesmo, tá? E foi lá e fez esse grande milagre, tá? Versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Gente, eu fico imaginando, e eu peço até que vocês prestem atenção para poder imaginar também. Morreu, foi embora, o espírito saiu dele. Mas você sabe, o espírito não some, não apaga e não está dormindo. Imagina a experiência desse menino voltar para o corpo. Não é? Alguma coisa ele viu a mais, gente, do que a gente. Algum lugar, alguma coisa, porque, sabe, não é a carne que produziu o espírito, não, o espírito que estava em algum lugar teve que voltar. Estava em algum lugar e teve que voltar, né? Ou seja, eu vou ter que voltar, né? Se é comigo, eu voltava e eu ia xingar em nome de Deus, de baixo em cima. Você não tem outro para você mandar voltar, não? Tava lá no bem bom, rapaz. Eu tava com o meu Jesus. Você manda eu voltar para cá e olha, ia arrumar briga comigo pro resto da vida. Mas tá bom. Mas isso aqui é interessante, né? Você vê que é interessante, você fala, eu fico pensando, gente, imagina esse espírito tendo que voltar para a criança, né? Voltar para a criança, o garoto já está chegando lá na glória, já está fazendo o registro, o check-in de entrada, chega alguém lá e fala: é você que é o Joaquim? Sou eu mesmo, você estou entendendo, tá errado, pode voltar. Por que, papai? Tem um camarada lá, deitado em você lá, e ele é meio chegado de Deus, o homem é bem, né? É bem amigo de Deus
tá pedindo pra você voltar. Meu Deus do céu, mas é sério mesmo, eu tenho que voltar. Gente, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Imagina você tá chegando num resort, o melhor resort que existe no mundo. E de repente, você que sente dor em tudo quanto é lugar, você não sabe explicar, você tá chegando lá sem dor nenhuma, você nem andava, agora você tá andando, né? Você tá chegando no bem bom, tá quase entrando, você não vê a hora do check-in, você tá animado, você conversa com quem tá atrás na fila, você conversa com quem tá na frente, porque esse sou eu. Onde eu tô, minha esposa fala, meu Deus, você chega conversando com todo mundo, fala, e conversa, de repente, quando tá chegando a sua hora de carimbar o papelzinho, vem um camarada lá, vestido de branco, ó, estão te chamando ali. Mas pra onde? Você tem que voltar. Que isso? Voltar o quê, rapaz? Eu vou voltar para aquilo lá. Gente, eu imagino que o nosso corpo deve ser pesado, deve ser doído, né? O fardo do mundo, o fardo do pecado que está em nós, a gente nem imagina o peso que deve estar em nós, né? Você fala, meu Deus, eu vou voltar para aquilo lá, eu acabei de... Imagina você, gente, você fez uma viagem de 70 anos dentro de um ônibus que não conseguia nem se esticar para dormir, você chegou no resort e o camarada fala que você tem que voltar pro ônibus para fazer a viagem de volta. Eu falei, vou voltar. Vai ter que voltar naquele ônibus lá e é 70 anos de viagem de volta que você tem que fazer. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer. Porque tem gente que tem medo e pavor de morrer. Gente, o lugar que é pesado e sofrido, que a Bíblia fala, é aqui onde a gente está. É aqui. Eu acredito que quando sair daqui, ninguém quer voltar mais. Lá em Apocalipse está falando que nós estamos em um lugar de tribulação. Estamos indo para um lugar, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Peraí. Bom, aí ele recebe o menino e entrega o menino para a mãe, né? Que é coisa bem bonita também. Bom, gente, mais algum comentário? Alguém quer fazer o... Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui, que eu nem vi. Irmão, explica o verso 23 sobre dia, lua. O versículo 23 desse capítulo 4. Irmão, explica o versículo 23 sobre dia, lua nova e dia... Mas... Versículo 23 tem isso? E disse ele, por que vais a ele hoje? Irmão, isso não tem nada aqui no versículo 23 não, viu, irmão? Para mim tá baixo, tá? Eu acho que ele deve ter, não sei se está conversando com outra pessoa, mas aqui não tem nada sobre isso, irmão. A gente tem que falar aqui do capítulo que está aqui, tá? Tem sim. Tem sim. É porque na Bíblia, aqui na minha está escrito, ó, ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova e nem sábado? Eu acho que é porque... Acho que porque as pessoas só iam encontrar o homem de Deus nesses dias, né? Ou quando era a lua nova no sábado, eu imagino que seja, não sei. Entendi, irmão Marcos. Deus abençoe, irmão Lu, né? Me perdoa. Aqui está se referindo, irmão, eles têm muitos costumes e festas, tá? Tem alguns que nem está registrado na Bíblia. Porque o judeu, ele cria muita coisa. A mania de querer ser mais santo, eles criam. Então, isso aqui provavelmente são momentos onde eles vão sacrificar. E sempre que eles vão sacrificar alguma coisa, ou fazer uma festa, eles costumam chamar ou sacerdotes ou os homens de Deus. É a forma de aprovar aquilo que eles estão fazendo, né? Então, geralmente, eles procuram o homem de Deus, o sábado, né? Que geralmente é o sábado de descanso dele, e é onde eles vão adorar a Deus, eles vão fazer alguma coisa, tá? E a lua, tá? Tem os dias das festas lá, segundo a lua, tá? Porque a lua, hoje, gente, a gente conta as coisas por calendário. Lá eles contavam por lua, tá? É pela lua. Então, quando ele tá falando a lua aqui, ele tá querendo dizer assim, que não é nenhuma data específica de festa, tá? Então, ele tá querendo se referir a isso. Aí ele fala, por que você está indo procurar o homem de Deus? Não tem nenhuma data, nenhum evento específico, né? Por que você está indo procurar? Tá, irmão Marcos? Sim, irmão, Deus abençoe, viu? É porque a minha Bíblia aqui é a Bíblia da CCB, é diferente aqui. Tá bom. A irmã que levantou a mão é a irmã Salete. Pode falar, irmã Salete.
Por favor, irmão, fala sobre a morte que havia na panela. Eles pegaram algum tipo de planta venenosa, tá? Quando eles começaram a comer, acho que sentiram isso, algum amargo, alguma coisa, né? Aí alguém foi examinar. Inclusive, o texto, ele tem o cuidado de falar que a pessoa que pegou sem querer, picou ela em pedaços pequenos. Isso é para mostrar para nós, porque como estava muito pequenininho, eles não conseguiram enxergar que era uma planta venenosa, tá? Eu acho que foram verificar isso depois que perceberam, aí foram olhar e viram que era uma planta venenosa que eles tinham colocado dentro da panela. E aí ele joga a farinha, e a farinha elimina o veneno, tá? Eliminou o veneno, aí eles podem comer, tá? Confiar, né, gente? Porque era homem de Deus. Você tem um veneno na panela e fala, pô, agora podem comer, que não tem mais veneno. Provavelmente alguém fala, come você primeiro. Deus abençoe. Amém, irmã? Vai comer você primeiro. Bom, gente, vamos então para o capítulo 5, irmão Judafá. Não consigo entender o versículo 29, irmã Janira, vamos ver. E ele disse a Gease, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não lhe responda. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Pega o meu cajado, vá depressa, tá? Não se detenha no caminho. Lá, gente, a saudação, além dele estar falando, não se comunique com ninguém, né? É a forma de expressar, ó, vá com pressa, não se detenha ao caminho, não pare, nem para saudar, nem para receber a saudação, né? É mais ou menos assim, ô Zafá, onde você vai? Eu tô com pressa. Não, mas peraí, rapaz, calma aí, que pressa é essa, né? Então ele tá falando, não saúda ninguém, não receba a saudação de ninguém, vá o mais rápido que você puder. Parece a minha mãe mandando ir buscar as coisas. Não lhe responda e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Então, Eliseu, ele faz a primeira tentativa, né? Ele pede para colocar o cajado e com o cajado era para a criança já ter acordado, mas a criança não acordou. E aí precisou ele presencialmente, ele teve que ir lá e aliás, ele se deitou em cima do menino, né? Ele pede, ele clama ali o milagre, né? Opera, Senhor, né? Não permita que eu seja a causa de tristeza dessa família. Tá bom, minha irmã? Amém, irmã Janira. Irmã Carmen, pode falar. Se encontrares alguém, não saudem. Eu já ouvi isso. Eu dizia, não podemos saudar. Irmã Carminha, está falhando o seu áudio. Sim, fala. Eu estou vendo esse pedacinho aqui, eu lembrei disso. Esse costume, não saudar ninguém. Eu vi fazer isso, mas aí esse pedacinho assim, inventa. Eu tive dificuldade um pouco para poder ouvir, tá, irmã? A irmã Heloísa está falando, então foi um milagre de ressurreição, irmão Jafá? Sim, irmã, foi um milagre igual o milagre de Lázaro, tá? Essa ressurreição não é a ressurreição dos últimos dias. A ressurreição de Cristo, a gente ressuscita e não morre mais. E vai ter o corpo transformado. Essa ressurreição aqui, ele volta à vida, mas continua sendo mortal. Ou seja, depois ele morreu, tá? Assim como Lázaro. Chegou um tempo que Lázaro morreu e não voltou mais. Então, sim, irmã, foi uma ressurreição. A pessoa ressuscitou dos mortos, tá? Mas provavelmente voltou a morrer de novo. Deixa eu ver. Bom, vamos para o capítulo 5? Vamos, né? Então vamos lá. Capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso.
Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ele lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que ele trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer:
Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Gente, terrível. A pergunta que eu vou fazer para vocês: como que Naamã saiu da água? Limpo e purificado. Limpo e curado. Com a pele como de uma criança. Mas ele saiu outra pessoa. Aqui está querendo dizer, quando fala que ele saiu com uma pele como de uma criança, está querendo dizer que a mudança foi tão grande. Não foi que saiu com a pele com as casquinhas, sabe, das doenças, com casquinha já curada. Não. Ou seja, foi, entendam, é um milagre de uma transformação como se nunca tivesse tido nenhum problema na pele. Entendeu? Por isso que a Escritura coloca esse adendo, porque a Bíblia, gente, não coloca a palavra a mais e nem a menos. Quando fala que saiu igual a pele de uma criança, o que representa a pele de uma criança aqui? Nova, como se nunca tivesse sido doente. Vocês estão entendendo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Aqui no último versículo, o que foi que aconteceu com Naamã? Ele foi convertido? Não, com Naamã não. O Geazi. Com Geazi, é o último versículo. Ele pegou a lepra do outro, porque ele aceitou o que o Eliseu não aceitou, ele aceitou. Isso. Da mesma forma. Ele ficou com a lepra, ele e todos os descendentes dele. Mas está fazendo um adendo. Não fala que ele só pegou a lepra. Fala a Escritura, ela dá uma ênfase para tentar mostrar para nós de que forma que ele ficou na frente de Eliseu de imediato. Branco que nem uma neve. Ou seja, ele já ficou naquele estado máximo. Da lepra. Sabe como a pessoa se... Você viu que o mesmo poder restaurador em Naamã, que deixou ele completamente limpo, não só curado. A Bíblia fala que ele ficou limpo. Significa como se ele nunca tivesse nada. E Geazi, não é que começou a aparecer uma feridinha nele. Ele ficou no estado, como se fosse, exemplo, no estado terminal da lepra. Branco, porque esse negócio branco, a lepra, ela vai ficando branca e no meio vai começando os machucados. Ela vai atacando, gente, a pigmentação do corpo, que é tudo, né? Ela vai ficando branca, aquela mancha vai espalhando e vai no centro da mancha, vai começando os machos. Então, ele já ficou completamente branco. Para a gente ver que não foi algo que... ele falou isso e depois de alguns dias que ele foi começando a aparecer. Não foi ali. É para poder dizer que o poder de Deus já pegou na hora ali. Ele já ficou branco mesmo, como se tivesse acontecido uma mágica ali. Né? Vale a pena a gente observar isso, tá? Outra coisa,
né? Que eu acho que imediato, né, irmão Josafá? É imediato o poder de Deus, Isso. né? É agora, imediatamente, então não demora, Exatamente. é agora. Esses detalhes, gente, que nós estamos enfatizando é para a gente perceber que naquela época tinha uma operação diferente, tá? O Espírito Santo operava de imediato, fazia coisas grandiosas na frente de todo mundo, né? Homens tinham superpoderes, mandava descer fogo do céu, mandava ficar curado ou ficar leproso, tá? Era outra época, era outro momento. Hoje não é mais assim, tá? O Espírito Santo hoje atua no nosso interior, não é mais contra as outras pessoas. Não é um inimigo de fora, tá? É aqui dentro, é em transformação interna, tá? Tem muita gente em lugares aí que fica lendo essas coisas e acha que já ganhou superpoder e fica falando, haja isso, porque ele acha que tá lá em Gênesis, eles acham que é Deus. Haja paciência hoje por essa palavra, haja isso e haja. Ele acha que é só falar e pimba, acontece lá na vida da pessoa e não é, isso é enganação, tá? Então aqui, né, a gente, qual que é o ponto aqui, gente? Né? Qual que é o ponto áureo desse capítulo? O que aconteceu com Naamã? Ele foi transformado? Em quê? É porque ele entrou como uma pessoa idosa e saiu convertido depois da água. Que depois ele pegou terra de Israel para levar onde ele voltava para a Síria. Mesmo ele entrando naqueles templos lá de adoração de deuses lá de estátua, mesmo assim ele falou, eu vou entrar, mas eu não vou prostrar, não vou adorar, porque só tem Deus só em Israel. Exatamente. Ele foi convertido e já deixou avisado o profeta, olha, se eu entrar, é porque eu tenho que acompanhar o rei. Não é porque eu estou adorando mais. Porque hoje eu sei que só tem Deus em Israel. Qual que é o ponto aqui? O milagre aconteceu para a glória de Deus. Conversão. Hoje, a mesma coisa. Se você vê milagre, alguém contando milagre, e esse milagre não está levando à glorificação de Jesus, se o evangelho não está aparecendo, se não está tendo humilhação para Deus, se o reino de Deus não está ganhando com aquilo, não é de Deus. Tá? Tem uns que falam aí, e aí a pessoa entrou e daqui a pouco Deus fez um milagre e apareceu gasolina no carro e Deus está mostrando que a graça está nesse lugar. Isso não é de Deus, não. Eu não sei se vocês prestam atenção, tem gente que conta milagre para apontar para uma denominação. Não está apontando para Deus. Não está mostrando que é Deus. Gente, milagre, obra, tudo isso faz com que a gente faça o quê? A gente confessa que só Deus é Deus e te leva de joelho para Ele. É para isso que nem esse homem. Deus alcançou ele, esse homem se converteu. Né? Ele foi convertido, tá? Outra coisa que a gente tira de ensinamento aqui, né? Quando Geazi viu aquilo, os presentes, gente, o que aquele homem levou de presente era suficiente para transformar Eliseu em um homem milionário que não precisava mais trabalhar. Porque se a gente estudar, vai ver que cada talento daquele de ouro, gente, talento é uma quantidade de peso. É peso, são vários pesos. Essas vestes aqui, vestes de gala, essas coisas, é um veste chique que só rico vestia. O homem levou tudo do que tem de melhor no reino para dar de presente. Aí o camarada, ele fez o quê? Né? Ele cresceu o olho e foi lá buscar. Então, quando Eliseu rejeita, gente, a oferta, o que ele está querendo fazer? Eliseu está querendo dizer o quê? Isso que foi feito com você não foi feito para que a gente tenha nenhum tipo de ganho. Isso está sendo feito apenas para que o nome de Deus seja glorificado. Quando Geazi
pega de volta, ele está anulando a glória de Deus. Porque o homem ele pode sentir o quê? Ele pode sentir que pagou. Não devo mais nada para Deus. Vocês estão entendendo? Tá pago, você aceitou o meu presente, então não te devo mais favor nenhum. A ideia é que a pessoa vá embora se sentindo, como é que fala? Em dívida. Com quem? Com Deus. O Deus daquele profeta lá. Porque a gente não sabe o plano que Deus tem na frente com aquele homem, de que forma Deus pode aparecer para ele de novo. Entendeu? Então o camarada, ele fez isso atravessando ali algo que Deus ia fazer, algum plano que Deus ia fazer, ou coisas a mais que Deus ia fazer, né? É a mesma coisa que Deus te manda em algum lugar para falar uma coisa e você fala do evangelho e daqui a pouco você está querendo ganhar com aquilo, lucrar com aquilo. Então não é mais pelo evangelho, não é mais pelo amor, né? Deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Irmã Lu, pode falar. Eu percebi aqui também, quando a gente estava lendo, que o Naamã, ele era um pouco orgulhoso também, né? Porque ele falou assim, que ele achou que, como assim o homem de Deus não vai vir até mim? Ele tinha que vir aqui falar comigo, né? E ele falou, eu estava certo de que ele sairia para receber, me invocaria em pé o nome do Senhor, o meu Deus, né? Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então, ele estava meio orgulhoso, eu acho, assim, de quem ele era, né? Porque ele era lá o comandante do exército, então eu acho que ele estava se sentindo orgulhoso. Aí, depois que ele foi convencido e convertido, ele mudou de atitude, né? Então, o milagre foi também, fez isso no interior dele, né? Porque depois ele ficou tão grato que ele falou, que ele foi até falar, olha, se eu entrar lá no templo para adorar, é por conta disso, né? Só para acompanhar as pessoas. Então, achei interessante também essa mudança interior dele, do coração dele. Aqui, Naamã está estranhando o comportamento de Eliseu. Por quê? Homem de Deus era raro. Eu acho que só tinha ele naquela época dele. Naamã está comparando ele com os outros tipos de, como é que fala? De sacerdote dos deuses que eles têm lá. O que essas pessoas faziam? Eles não adoram o Deus verdadeiro. Então são movidos pelos mesmos sentimentos humanos, que é, um deles, o que é? Gente, como é que fala? Avareza. Ou seja, quando Naamã provavelmente deve ter visto isso várias vezes, ou diante do rei, quando chegava um rei na casa de um falso profeta, o que eles faziam? Eles correm lá, peraí, chegou, né? Ou seja, é a hora de eu soltar uma profetadinha aqui e ganhar uns trocos em cima desse camarada. Então, ele estava acostumado com o quê? Bajulação, né? É a bajulação, vamos lá, tal. E ele percebeu, né, que Eliseu era diferente. E mesmo quando o milagre aconteceu, Eliseu continuou diferente. Por quê? Irmã Lu, o que um falso profeta faria na hora que o milagre aconteceu? E o camarada ofereceu todos aqueles bens. O que um falso profeta faria? Ele estaria orgulhoso, todo inchado, que ele conseguiu e aí que ele recebeu, ele ia contar para todo mundo, eu acho. O falso profeta ia fazer o seguinte: meu rei, não, que isso, não foi nada não, foi preparação, mas eu vou aceitar a preparação de Deus, que Deus está preparando. Ele não ia recusar nunca aqueles bênçãos, aqueles monte de coisa. Então, da mesma forma, ele se comportou como alguém que não fez acepção de pessoa, tanto quando o homem chega, como ele também mostra um comportamento diferente na hora que o homem vai embora. Quando chega, ele não trata aquele homem como se fosse melhor do que os outros. Ou seja, melhor para mim, meu filho, é Deus. Você não é Deus. Então você é igual aos outros. E quando ele vai embora? Da mesma forma, ele mostra um comportamento diferente. Ou seja, eu não quero o seu ouro, não quero sua prata. Eu fiz o que eu fiz porque Deus mandou fazer. Então, tanto quando o homem chega,
quando o homem vai embora, ele demonstrou que aqui é diferente. Eu, nesta terra, sou realmente um profeta de Deus. O resto é tudo falso que você encontrou por aí. Eles são tudo movido pelo sentimento humano, né? É sentimento humano. Até Gease, que estava do lado dele, gente, que sabia o que era correto, estava aprendendo com ele, andava com ele, mesmo assim manifestou um sentimento que não era o correto. Ou seja, avareza, o que é? Amor pelos bens da terra, desejo. Se Gease, que é amigo dele, agiu desse jeito, imagina os outros que nem conheciam a Deus. Entendeu? Então foi isso que Naamã estranhou. Ele falou, esse cara é esquisito, rapaz. Completamente diferente. Eu cheguei aqui, ele nem correu, nem veio correndo aqui trazer as coisas, passando a mão, porque era o que os outros iam fazer, ia fazer uma reza lá, acha lá, ia passar a mão para curar ele. Não fez nada disso. Ele falou assim, é o seguinte, você quer ficar curado? Quero. Desce daí, vai até o Rio Jordão, entra 7 vezes lá e você será curado. Ali foi feito o quê, gente? Ele fez prova da fé. Se você obedecer à ordem da minha palavra, você será curado. E isso aconteceu outra vez na Bíblia. Vocês lembram onde foi? Aconteceu um caso igual. Não é tão igual, mas é igual. É óbvio que igual não vai ter, né? Exatamente igual. Aconteceu um outro caso na Bíblia. Eu tô vendo a cabeça de vocês com aquela rodelinha da tela quando tá carregando. Quando tá carregando assim, ó. Vai, gente, pensa aí. A irmã Salete tá baixando os olhos. Fecha os olhos, irmã Salete. Pensa aí. Não foi aquele vários leprosos que foram e depois ficaram curados e só um que voltou para agradecer? Não é. Quem, gente? O Josafá foi pro soldado? Quem? Soldado. Não. Comandante? Não. Vamos, gente. Pensa aí, a rodelinha, ó. Vocês estão lendo. Novo Testamento, para ajudar vocês. O filho do coisa, daquele soldado lá, Não. que joelhou, Não. que falou para Jesus, basta uma só palavra, meu criado sarará? Não. Lembra do que O tanque aconteceu? de Betesda? Não. É quase parecido com isso, gente. Quase parecido com isso aqui. A hora que vocês quiserem, fala, Jofá, eu falo. Ou então, se vocês quiserem tentar, é bom, gente, que isso agora tá fazendo a cabeça de vocês mergulhar na Bíblia. Isso é bom. Essas perguntas que tá fazendo vocês pensar. Tá na Bíblia. Novo Testamento. Não. Está nos Evangelhos. Do tanque de Betesda lá, Não. Tem a ver com Jesus. Ó. Jogou no chão. Fez um barrinho. O cego de Jericó. Cego de Jericó. Não é de Jericó. O de Jericó Cego não de foi. nascença. É que ele estava lá no tanque, né? Aí Jesus mandou ele lá fazer o barrinho com um guzo e passar no olho e lá no tanque lavar. Ele foi curado pelo quê, gente? O que foi que curou o cego? Foi o barro? Não, O que foi que curou? foi a fé dele. Foi a obediência da A palavra. obediência que ele fez, que ele obedeceu o que Jesus mandou ele fazer e a fé que ele teve. É uma metáfora. Obedeça o que eu digo e vocês serão salvos. É a metáfora. Então ele faz o lodo, tampa. Se o camarada não fosse obedecer a palavra dele, não ia ficar curado. Igualzinho Naamã. Se ele não vai e não obedece, não seria curado. Gente, isso é uma metáfora. Está querendo dizer que a vida ou cura, salvação, vamos pôr o plano máximo. A salvação está na obediência da palavra do Senhor. O homem caiu pela desobediência. E o homem é levantado pela obediência, que é a obediência, né, de Jesus Cristo, que fez por obediência ao Pai, veio fazer a sua parte, e nós obedecendo a Jesus.
tá? Então você vê que é bem semelhante. É ou não? Ou agora eu fiquei na dúvida se o exemplo que eu trouxe é semelhante ou não. Senão alguém vai dizer, não, já fala, não é tão semelhante assim não, mas eu acho que é, né? Ele fez o lodo, mandou ele obedecer, foi na água também, se lavou, ele ficou lavado lá na água. Ou seja, o gesto de obedecer foi no caminho que viu que ele tinha fé. Entendeu? Qual a diferença do cego de Jericó? O cego de Jericó, quando Jesus chega nele, Jesus já viu que ele tinha fé quando ele gritou, Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus não precisou mais fazer prova de fé. Jesus viu, ele crê que eu sou Messias. Ele só falou, olha que bonito. O que você quer que eu te faça? Pergunta essa também. Que pergunta essa também, né? O irmão Josafá foi que nem aquela também do fluxo de sangue, né? É um pouco diferente. A do fluxo de sangue. Mas ela teve fé também, que ela encostou no vestido, né, de Jesus. Né? A do fluxo de sangue, ela apostou tudo ou nada, né? O tudo ou nada da vida dela. Eu já estou toda danada aqui, porque se pegam ela no caminho, ou se descobre ela, o que ia acontecer com ela, gente? Ela ia ser pedrejada, né? Ser expulsa. Porque ela não poderia entrar no meio, tocar nas pessoas. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, é isso. Vamos então para o capítulo 6, ok? Vamos soltar aqui. 2 Reis, capítulo 6. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu:
Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? E aí, gente? Versículo 6, vamos ver aqui. Bom, aqui tem o princípio, tá simples, né? Eles foram cortar lá, o ferro caiu e ele fez flutuar o ferro, né? Ou seja, o homem, poder de Deus mesmo, né, gente? O poder tomava ele mesmo. Aqui ele ele pede para deixar os homens cegos. Aqui é uma metáfora, tá, gente? Os homens não ficaram mesmo completamente cegos, senão eles nem acompanhavam Eliseu. Ou seja, é como se tivesse perdido a noção. Eles não estavam vendo o que eles estavam fazendo, né? Tanto que Eliseu, o que ele fala? Vem e me segue que eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram. Entendeu? Quando eles chegam em Samaria, eles estão indo, cada um está conduzindo o seu cavalo. Eles sabem para onde eles estão. Eles só estavam meio que com os olhos fechados, que não sabiam o que estavam fazendo. Quando chega no meio de Samaria, que é o centro, é a capital de Israel, cheio de exército de Israel, ele fala: Senhor, abre os olhos dele. Aí que cai em si, eles falam: meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Mas Eliseu não deixa que aconteça nenhum mal com eles, né? Porque ele fala: você pode ferir, né? Os homens que você capturar com a sua própria espada, mas esses aqui não foram vocês que capturaram. E deixou eles escapar. Depois disso, gente, né? Eles foram cercados, né? Sitiaram a cidade. O que acontecia quando eles sitiavam a cidade, gente? O que isso significa? Que quem mora na cidade, o que faz? Corre para dentro da cidade, fecha os portões e o exército inimigo fica lá fora, não fica? E aí? Qual que é a situação de quem está dentro? Vai acabando tudo. Comida, água, tem que sair para fora, para ir lá nas fontes d'água, para poder buscar. Muitas das vezes a plantação, a colheita, tá tudo para lá de fora. E aí vai apertando a fome. Vai apertando a fome. E aí começa as barbaridades, né? Duas mulheres fez um acordo. Nesse acordo era para fazer o quê? Para comer uma e
Falou, vamos comer seu filho hoje e amanhã nós comemos o seu. E isso a lei permitia? Não. Para comer o filho, o que tem que fazer antes de comer o filho, gente? Matar ele, né? Entendeu? E o que Deus disse lá atrás, quando falou, sabe daquele povo que está naquela terra que eu quero que vocês eliminem e acaba com eles? Sabe por que eu estou colocando eles para fora? Deus cita uma das coisas, né? Eles matam os próprios filhos. Olha as abominações que eles estão fazendo aqui. E aí a mulher, gente, mata o filho, o próprio filho dela. E come. Eles comeram o filho. Esperando que ia acontecer o que no outro dia? Que a outra matasse o dela. Para elas comerem também. Mas por que eles mataram o menino da outra antes? Porque eles estavam sentindo o quê? Fome. Fome. Mas aí eles comeram o menino, não comeram? Comeram. E no outro dia, eles estavam com fome? Não. Vocês entenderam por que a mãe não matou? Uhum. Ela saiu do estado de desespero. Desespero. Porque já estava com a barriga mais cheinha. E aí falou, nada, vou matar meu filho, nada. E mãe é mãe, vocês sabem. Além dela ter feito esse acordo maluco, mas ela não ia deixar matar o filho dela de jeito nenhum. Ela ia defender. Então, por falta de confiar em Deus, eles matam o próprio filho, entregam, faz essas abominações, comem carne humana. Olha quanto absurdo, gente. Meu Deus do céu. Agora a gente entende por que Jesus falou lá, quando ele estava entrando em Israel, 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 quantas vezes eu tentei ajuntar vocês, ou seja, vocês sempre me desobedeceram, vocês sempre quebrando a lei, sempre cometendo os pecados que eu disse para vocês não fazerem, né? E hoje, eu vim aqui falar com vocês, e vocês vão me matar. Foi por isso que a Bíblia fala que ele está descendo a montanha, o morro, né? Indo para Jerusalém, ele chora. Ele fala, Israel, se vocês soubessem a quem pertence a vossa paz. Em outra palavra, o que ele quer dizer? Se vocês soubessem que eu sou a vossa paz. E mesmo assim, vocês vão me matar. Né? Deixa eu ver o que mais. E aí o rei fica brabo com Eliseu, né? Porque tudo isso é culpa dele, porque foi ele que provocou o rei da Síria, né? Ele adivinhava tudo que o rei sonhava e os planos do rei, ele avisava daqui do outro lado. Ele tá fazendo certo, ele tá ajudando o povo dele, né? Mas o camarada lá ficou sabendo, né, gente? A pessoa lá ficou sabendo e aí foi pegando raiva até que chegou um ponto de sitiar a cidade. Aí foi quando o rei falou, olha, faça Deus a mim outro tanto, se amanhã eu não arrancar a cabeça de Eliseu, né? E aí Eliseu já sabe o que vai acontecer e manda fechar a porta antes. É muita doideira, né? Você querer enfrentar um camarada que conversa com Deus, que faz o morto ressuscitar, faz ferro levantar da água. Mas tudo isso, gente, só é ruim, por quê para eles? Porque eles estão em desobediência. Deus está usando Eliseu para chamar a atenção deles, para trazer eles de volta, o arrependimento. Você viu que lá atrás ele falou assim, para que vocês saibam que em Israel tem Deus. Ele falou ali no milagre ali atrás. Então, ele está sempre apontando para Deus, né? Mas os homens insistem em desobedecer, fazer tudo que é abominável a Deus. Se não tiver nenhuma pergunta, vamos então para o capítulo 7. Tá, então só para recapitular, tá? O rei vai até Eliseu e Eliseu tranca a porta da casa, sabendo que o rei está chegando lá, tá bom? Então vamos lá, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria.
Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos. E o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Gente, duvidou, né?
Em contrapartida, aqueles que creram na palavra, viram a glória de Deus, foram curados, né? Como a gente mostrou ali atrás. Aqueles que duvidaram, morreram. Como a gente vê aqui agora. Lembra que nesse texto aqui atrás está falando o quê? Que eles estavam comprando por muitos ciclos de ouro a cabeça de um jumento velha para poder comer. Vocês viram? E aí Eliseu falou, amanhã, essas horas, vocês vão dar um ciclo por não sei quantas flores de farinha aqui, ou seja, era um preço baixíssimo. Por quê? Lá fora, além dos sírios, é porque eles levavam mantimento, né? Para ficar lá acampado em volta daquela cidade, eles tinham que estar comendo. Além de ter a comida, as provisões que os sírios largaram para trás, e eles puderam comer, tinha em volta lá as suas plantações, as suas coisas, né? Ou seja, voltou à normalidade, ou seja, melhor do que antes. Porque antes não tinha comida do sírio. Agora tinha até a comida dos sírios lá em volta da cidade, que roupa, espada, carros, né, às vezes até cavalos largaram para eles, largaram tudo, ficaram assustados, porque Deus fez eles ouvirem um barulho, um estrondo muito grande, como se tivesse vindo um exército grande até eles, né, e cumpriu a promessa, né, gente? Quando Deus fala, não tem jeito, rapaz, o negócio cumpre mesmo. Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Esse aqui é o resumo, né? O homem não acreditou, ele duvidou. É um profeta de Deus que está falando, falou assim, rapaz, ainda que fizesse janela no céu, não tem como cumprir isso aí, você tá maluco? Da onde vai vir tanta comida? Mas, quando é Deus, né, gente? Entenda que quando o profeta está falando aqui, significa o quê, gente? Deus que está falando. Não era Eliseu ali, era Deus falando na boca de Eliseu, tá? Então ele tinha apenas que ouvir e dar graças a Deus pela profecia, né? Ou amanhã falou que a gente vai comer, graças a Deus, vamos comer amanhã então, né? Os irmãos têm alguma coisa? Se não tem... Eles tinham que acreditar, né? Que era Deus falando na boca de Eliseu, né? Esse era um ministério, tá, gente? Quando Deus escolhia alguém, toda vez que ele falasse, ele falava em nome de Deus. O que isso significa? Que é Deus que está falando. Ou seja, Deus está me usando. Ele está usando eu estou falando em nome dele. Ou seja, eu estou aqui para trazer o recado dele. Não sou eu que estou falando. É o recado de Deus. Tinha só que obedecer. Tema a Deus. Né? Tema a Deus e dá graças a Deus pela profecia. Bom, irmãos, então marque aí, faz um círculozinho no capítulo 8, tá? Para a gente começar segunda-feira que vem. Então hoje a gente leu 4, 5, 6, 7 e o 8. Foi lido hoje 5 capítulos, tá? Esqueci de anotar esse aqui. Esse aqui foi o 11º milagre. 11º milagre que aconteceu. Vamos fazer a oração, tá? Pedir para um dos irmãos orar. E mais uma vez, tá, gente? De novo, apresentar lá o irmão Marcos do Real, tá? Que tá doente. Não concordo com as coisas que ele falava. Eu falava muita bobagem, mas a gente não quer o mal de ninguém. A gente quer o bem das pessoas, né? Não concordar com ele é uma coisa, né? Querer o mal dele é outra. A gente não deseja mal a ninguém. E eu realmente fiquei sentido hoje quando eu vi isso, gente. Fiquei sentido. Falei, meu Deus do céu. Que Deus tenha piedade. Ainda mais uma doença tão terrível como essa, né? A gente sabe que tem pessoas que sofrem muito com isso. Sofrem demais. Bom, gente, então eu mesmo vou fazer a oração, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Amado Deus e querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos no final deste estudo bíblico, Deus, agradecidos, Senhor, por esta preparação, por esse grupo que o Senhor preparou, Pai. Foi o Senhor que nos ajuntou aqui, Deus. O Senhor está nos abençoando, um ajuntamento simples, Senhor. Pessoas simples, estamos nessa sala virtual, que é todo o recurso que nós temos, mas o mais importante, Pai, é que o Senhor preparou uma Bíblia para cada um de nós. E nós estamos estudando a Tua Palavra. Senhor, guarda esses ensinamentos
em nosso coração. Não permita, Senhor, que a gente venha deixar cair no esquecimento, Pai. Estudando aqui, Senhor, Tu permitiu da gente entender, Pai eterno, que aqueles que temem a Sua palavra e as Suas promessas, Senhor, estes verão a Sua glória, Pai. Estes homens do passado viram a glória de um leproso ser purificado. Eles viram a glória de ver a vida voltando para dentro de uma criança, Senhor, e tirando ela do mundo dos mortos e entregando ela de volta, viva e sã, à sua mãe. Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecer confiando, crendo e com fé na Tua palavra, porque nós não estamos buscando a glória que se manifesta aqui nessa terra, mas nós estamos buscando a Sua glória, Deus. Nós desejamos um dia poder entrar no Teu reino e Te agradecer, ajoelhando aos Teus pés, Senhor, e Te agradecer pela obra maravilhosa que o Senhor operou em nossa vida. Amado Deus, continua nos ajudando. Essas irmãs e os irmãos que estão aqui, Senhor, todos estão aqui no mesmo propósito, Senhor, aprender mais da Sua palavra, compreender a Sua vontade, para que o Senhor se sirva de cada um de nós que aqui está, Pai, para anunciar o Evangelho, anunciar o Seu amor, a Sua glória, o plano de salvação, através da mensagem que o Senhor nos trouxe pelo Teu Filho amado. Bendito Deus, abençoa-nos por caridade. Pai amado, queremos Te apresentar também o Marcos do Real, que não se encontra bem. Segundo informações que recebemos, Senhor, ele não está bem de saúde, está bem mal, Senhor. Uma doença, Pai, terrível tem acometido ele. Nós queremos Te pedir, Senhor, cura ele se for a Sua vontade, Pai. Então somente, Deus, se não é essa Tua vontade, alivia o seu sofrimento, Pai. Não permita, Senhor, que sinta dor, Pai. Toma conta da família, a esposa dele, que agora só Tu sabe como ela se encontra, Pai. Preocupada, aflita, pensando na sua vida, caso perca o seu esposo. Senhor, nós não podemos estar lá, Senhor. Nós não podemos estar próximo para estender a mão ou fazer alguma coisa por ele. Mas Tu podes, Senhor. E nós estamos Te pedindo em nome de Jesus. Pai, toma conta deles, Pai. Cuida dela, da família, e cuida dele também, seja feita a Sua vontade. Queremos Te pedir também que o Senhor trabalhe no coração dele, Senhor. Não sabemos os planos que o Senhor tem para ele, mas converta-o plenamente, Pai eterno. Toque o coração dele com as informações que ele já carrega em si sobre a Escritura. Transforme isso, Pai amado. Converta ele de verdade para compreender que o Teu Filho é único e suficiente Salvador. Amado Deus, no final disso tudo queremos dizer: Te amamos, Senhor. Te amamos e Te adoramos, Pai eterno. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos para a Sua glória. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.